Novamente estamos aqui em mais um estudo do livro Vozes de Alerta. Hoje nós abordaremos o tema Somos Responsáveis. E, como de hábito, vamos fazer a nossa introdução através do comentário de uma mensagem de Emmanuel. A mensagem está no livro Cartas Universais e Apocalipse. É o comentário na carta a Tiago, capítulo 1, versículo 8, que traz para nós o seguinte conteúdo: fartura e escassez, formosura e fealdade, alegria e sofrimento podem aliciar excelentes possibilidades de realização humana para a espiritualidade superior. Esse é um parágrafo que extraímos dessa mensagem de Emmanuel e que aqui vamos fazer algumas colocações. Nós estamos no mundo de provas e de expiações, aonde as vicissitudes, as mudanças, as transformações, os acidentes imprevisíveis e toda uma série de atritos que compõem o quadro de experiências durante a nossa encarnação têm seus altos e baixos, seus momentos de fartura, de escassez, de formosura ou de fealdade, alegria e sofrimento. Quando eles não estão bem alinhados, mesmo numa única encarnação, eles se fazem presentes nas sucessivas. E a doutrina espírita, trazendo para nós o conhecimento profundo do Evangelho do Cristo, nos possibilita entender essa diversidade de circunstâncias da nossa vida como oportunidade de crescimento espiritual. Não são castigos, não são criações do mal, mas são fatores que, se devidamente trabalhados pelo nosso espírito, representarão degraus para a ascensão espiritual. E é por isso que, voltando ao texto, Emmanuel diz assim: podem aliciar, podem atrair, podem cativar excelentes possibilidades de realização humana. É preciso que nós, ao atravessarmos esse campo de vicissitudes que a experiência no corpo possibilitam, estarmos sempre à cata e à procura de fatores motivadores ao crescimento espiritual nosso. Quer sejam momentos bons, quer sejam momentos difíceis. Todos eles, se estivermos de fato compromissados em crescer espiritualmente, eles servirão, sem dúvida nenhuma, de fatores essenciais para o máximo aproveitamento da nossa experiência encarnatória. Vamos então tratar do tema Somos Responsáveis. Faz parte do capítulo 29 do livro Vozes Alerta, do projeto Espiritizar, da série Mediúnica. E aqui trazemos o primeiro conteúdo para compartilharmos algumas observações. E começa dizendo assim: as causas de nossos desafios odiernos, modernos, procedem das profundas experiências interiores, em regime de rebeldia ou incipiência, ignorância, desconhecimento, realizadas por nós mesmos, quando nos comprazíamos em afrontar as leis
soberanas da vida. Aqui então vem o primeiro dado importante para compreendermos a questão da responsabilidade. Primeiro, a origem dos desafios, das dificuldades, dos problemas que fazem parte da nossa atual encarnação. Eles procedem das profundas experiências interiores, de situações a qual participamos em encarnações passadas, sobretudo, e que foram em regime de rebeldia. Em regime de rebeldia, porque iam de encontro às leis divinas, sobretudo a lei do amor. E desse modo, face à nossa ignorância, nós semeamos um campo nos envolvemos num campo de circunstâncias que trariam para a nossa encarnação atual desafios e dificuldades. Finalizando, o texto diz assim: realizadas por nós mesmos, quando nos comprazíamos, nos sentíamos muito bem em afrontar as leis soberanas da vida. Eis aí a causa geratriz de todas as complicações que no presente a nossa vida traz. Prossigamos. Examinando cada circunstância em que estamos inseridos, somos convidados a perceber conjuntamente como agimos ou reagimos diante de cada uma delas, como termômetro, indicador de nossas antigas fases de orgulho expressivo. A partir daqui nós somos convidados a estar examinando, analisando as circunstâncias favoráveis e desfavoráveis que vivemos no ambiente familiar, no trabalho, na vida social, na vida religiosa. Porque ao fazermos um exame, buscando a percepção espiritual do que nos acontece, nas várias áreas em que atuamos, nós vamos tendo uma ideia do que trazemos do nosso passado. Por isso o texto diz assim: somos convidados a perceber conjuntamente como agimos ou reagimos diante de cada uma delas, como termômetro, indicador de nossas antigas fases de orgulho expressivo. E finalizando aqui o comentário desse slide, quando se usa a figura de linguagem aqui, termômetro, indicador de nossas antigas fases, significa que normalmente temos curtido uma série de situações, desafios, às vezes difíceis, que nada mais são do que a semeadura de orgulho e de egoísmo do nosso passado. Então, podemos, muitas vezes, ao fazer um exame acurado delas, ter no campo intuitivo uma ideia bem definida de como andaram as nossas encarnações passadas. E prosseguindo, nos profundos códigos do psiquismo do espírito, regem as engrenagens que o atraem para situações que lhe servem de instrumento para a reparação das atitudes irresponsáveis
e lhe pedem responsabilidade nas atitudes de hoje. Vamos fazer aqui alguns comentários. Então, há no nosso psiquismo determinados campos vibratórios, diríamos mesmo magnéticos, que nos levam a situações, a encontrarmos pessoas, a estabelecermos relacionamentos que surgem face esse quadro do passado que busca regularização. Por isso aqui diz, nos profundos códigos do psiquismo do espírito, lá dentro de nós, há certos campos vibratórios que entram em sintonia com outros e nos levam a vivenciar certas situações que é o resultado do nosso passado. Mas aqui diz, para situações que lhes servem de instrumento para a reparação das atitudes irresponsáveis. Não para criar casos novos, mas para reparar aquilo que já ficou bagunçado no nosso passado. Nós reencontramos na família, no trabalho, na vida social, na vida religiosa, pessoas que vão estabelecer vínculos para reparação. Não é para criar casos novos e complicados. Casos complicados já são bastante o que nós trazemos do passado. E aí o texto encerra dizendo assim, para a reparação das atitudes irresponsáveis, e lhe pedem responsabilidade nas atitudes de hoje. Então, hoje, sobretudo, amparados pela bênção da doutrina espírita, nós temos todos os instrumentos, não só para reparar, para a reparação do passado, mas para a fomentação de um futuro de bênçãos, de felicidade, através da renovação profunda para o bem que exerçamos agora. E procedimento terapêutico para nós mesmos, tomarmos, e não é procedimento terapêutico para nós mesmos, tomarmos as rédeas da responsabilidade pessoal por todo o bem que estamos realizando, por todo o bem que estamos deixando de realizar, por todo o mal que praticamos a outrem e todo o mal que estamos aprendendo a evitar. Então, o procedimento terapêutico que aqui nos é sugerido é: seja, de fato, responsável em todas as atitudes e decisões e envolvimentos no seu dia a dia, quer sejam positivos, quer não sejam. Mas aí essa responsabilidade, aqui já é bom frisarmos, é diferente, muito diferente de remorso, de sentimento de culpa. Não, aqui a questão é de analisar o feito e assumir a responsabilidade pelo que houve. É não atribuir a terceiros, nem aos espíritos desencarnados, que atuam junto a nós na medida em que possibilitamos. Ótimo que só atuassem espíritos benfeitores.
Mas quando são obsessores ou espíritos doentes, é porque, de certa forma, receberam a autorização permissiva nossa. Então, assumir responsabilidade, como aqui iremos trabalhar, é uma bênção, porque significa crescer, mesmo que seja crescer sofrendo. Não será fugir, nem estabelecer clima emocional de desequilíbrio, como ocorre nos remorsos, que não leva a lugar nenhum. Apenas cria um problema novo. Tragamos o propósito de iniciar, a partir de nós mesmos, a mudança que almejamos nos demais irmãos, de jornada, sem guardar rancores, nem ilusões na alma, respeitando, de fato, a conquista evolutiva e o livre-arbítrio de cada criatura. Vamos compartilhar aqui alguns enfoques para entendermos o contexto em que isso é colocado. Quando passamos, de fato, a sermos mais responsáveis por tudo, isso tem como resultado deixarmos de querer consertar os outros. Ajuda a evitarmos tanto a projeção do olhar crítico e analisador da vida alheia, porque, de certo modo, passamos a analisar mais a nós mesmos, a estar mais atento ao que nós fazemos, a estar direcionado primordialmente ao crescimento espiritual nosso. Porque é a partir de nós que, ao se estabelecer equilíbrio e luz, nós estaremos ajudando outros. Voltando ao texto, tragamos o propósito de iniciar a partir de nós mesmos a mudança que almejamos nos demais irmãos de jornada, sem guardar rancores nem ilusões na alma, respeitando de fato a conquista evolutiva e o livre arbítrio de cada criatura. Ao reconhecermos o direito e o livre arbítrio de cada pessoa, deixamos de estar atentos a querer corrigir os outros. A nossa atenção será mais voltada para corrigir a nós mesmos. Prossigamos. Enquanto não nos dispusermos a tomar consciência de nossa responsabilidade espiritual pela nossa evolução e nos mantivermos em fuga sutil ou declarada aos desafios que nos cabe superar, acumularemos novos desafios. Entre aspas, seriam débitos, frutos da irresponsabilidade. Então, para não estarmos acumulando mais desafios ou débitos, face a atitudes irresponsáveis, nós agora somos chamados a tomar consciência de nossa responsabilidade espiritual, de nossa evolução. Porque quando isso não ocorre, aí vão se dar, como o texto diz, a fuga sutil ou declarada dos desafios que nos cabe superar. Porque é assim, quando nos pegamos
em situações utilizando de afirmações como: eu só fiz isso por causa dele. Eu só tomei essa atitude porque fulano agiu assim. Essas são as fugas, sutis ou declaradas, aonde a gente está tentando transferir responsabilidade face a uma atitude que tomamos, cuja única responsabilidade é nossa e não do outro. Na medida em que trabalharmos a atenção consciente para evitar esse tipo de afirmações e sempre assumirmos a responsabilidade pelas nossas emoções, pelas nossas atitudes, aí nós estaremos ao mesmo tempo nos propondo a resolver as questões do passado e não criar questões novas para mais adiante. Bastará que iniciemos a transformação moral preconizada por Jesus em nossa vida, e todos os caminhos se tornarão vias de ascensão e alegria interior no coração. Bastará que iniciemos a transformação moral preconizada por Jesus. Como é essa transformação moral? Ela foi colocada de uma forma bem sintética e profunda em uma passagem do Evangelho de Marcos, que se encontra na Bíblia, onde Jesus diz assim: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois me siga. É esse o caminho da transformação moral. Tome a sua cruz, que assuma a responsabilidade do que você fez e do que está fazendo. O outro lado, negue-se a si mesmo, esforce-se pela transformação, pelo burilamento íntimo. E depois me siga. Porque esse é o caminho proposto pelo Cristo. É o Celsa lição do Mestre de nossas vidas. Quando nos propôs tomar a cruz e seguir-lhe os exemplos. Pois nesse pensamento reside a imortal proposta da responsabilidade espiritual. Está no capítulo 29, que estamos analisando no livro Vozes Alerta. Esses textos onde fazemos a referência foram extraídos como está no capítulo. Então, lição sublime a do Mestre, nessa passagem que citamos de Marcos. Porque é a forma didática que o Cristo apresentou para que, de fato, pudéssemos aproveitar ao máximo cada experiência encarnatória que tivéssemos na Terra. Projetando mais atenção e cuidado para nós mesmos, para o nosso interior, percebendo que o que a gente pensa, sente e faz tem um principal responsável, nós mesmos. E deixando de deslocarmos tanto a atenção para o próximo, ou para o exterior, ou para o que os outros fazem. A questão deixa de ser o que os outros fazem, é o que eu estou fazendo. Isso é o mais importante.
porque isso é responsabilidade minha. A cruz significa as atitudes de autoaprimoramento profundo, quando nos responsabilizamos pelos passos dados, sem culpa, quando olharmos para trás, vivendo como discípulos legítimos do Mestre, discípulos autênticos. Então a proposta é de que, na medida em que esse compromisso de estar atento e assumindo responsabilidade vai se delineando, automaticamente, todas as vezes em que nos vem a lembrança fatos do passado, em que agimos errado, ou que algo não deu certo, nós passamos a fazer uma reflexão coerente, séria, sobre por que aquilo aconteceu e como agora estamos agindo para que não aconteça mais. Isso é responsabilidade, que evita remorsos e sentimento de culpa. Quando olharmos para trás, vivendo como discípulos lídimos do Mestre. Vamos para o último slide do nosso estudo dessa noite agora. Evitemos esperar que o outro se modifique por nossa causa, pois ninguém poderá transferir mudança na conta de outrem. Saibamos querer, em primeiro plano, a bênção das pequenas responsabilidades bem cumpridas. 2 pontos aqui para analisarmos no final desse capítulo, dessa lição. O nosso guia e modelo é Jesus. O nosso verdadeiro estímulo é para ser os espíritos elevados. Assim, não tracemos regra de procedimento pelas atitudes dos outros. Não é o exemplo imperfeito, imparcial que muitos dão, que será o estímulo para aquilo que devemos responsavelmente fazer. Então, o primeiro ponto importante é esse. Evitemos agir dependendo da forma com que os outros ajam. Se sabemos o caminho certo e o caminho do bem, façamos. E o texto diz, pois ninguém poderá transferir mudança na conta de outra. Cada um muda na medida em que amadurece espiritualmente e que desperta de si mesmo para os valores autênticos da vida. Cada um tem a sua responsabilidade pessoal. E no final, quando diz, saibamos querer, em primeiro plano, a bênção das pequenas responsabilidades bem cumpridas, porque assim nos habilitaremos a maiores responsabilidades que, inclusive, a espiritualidade nos veja habilitados a assumir. Mas é preciso, desde agora, depois de termos compartilhado esse estudo, estarmos atentos no dia a dia a não culpar e não transferir para outrem, para situações, para isso ou aquilo, estados emocionais ou atitudes que venhamos a ter. Sejamos mais autênticos ao Evangelho do Cristo, assumindo, de fato, a cruz que nos cabe e trabalhando pelo nosso burilamento íntimo. Que Jesus e os Espíritos benfeitores nos amparem cada vez mais nestes propósitos. Até o próximo estudo.
Queremos avisar que posteriormente esse vídeo estará disponível em nosso canal no YouTube. Pedimos àqueles que puderem, compartilhem essa mensagem. Boa noite.